Bem-vindos ao Deep Dive. Hoje a gente vai investigar a fundo essa relação que é fascinante e está cada vez mais próxima entre cinema e videogame. Exato. E não é só um emprestando do outro, não. É uma conversa mesmo, sabe? Que foi moldando os dois lados. Uhum. E olha, as fontes que a gente consultou mostram uma história de convergência bem impressionante. Começa, assim, lá atrás, com as primeiras cutscenes ainda bem simples, mas já querendo contar algo a mais. Sim. E vai até hoje com captura de movimento super realista que tá quase apagando as fronteiras. Tem gente que chama de super sistemas de entretenimento. É uma mistura, né? De arte, de código, de muita ambição também. Pois é. E a nossa missão aqui hoje é justamente tentar desembrulhar essa via de mão dupla. Como é que os games beberam da fonte do cinema e, o que é mais recente, como eles agora estão, influenciando de volta a sétima arte. Vamos nessa. Tudo começa, com aquela vontade de contar história, mesmo quando a tecnologia era, super limitada. A primeira cutscene que se tem registro, lá no Adventure pro Atari, em 78. Nossa, faz tempo. Sim, era só um quadradinho piscando. Mas já tinha uma intenção ali, sabe? Um jeito de dar uma forma narrativa, uma transição, uma sementinha do cinema no jogo. E essa semente, nossa, ela cresceu pra caramba com Dragon's Lair nos arcades em 83. Aquilo era uau. Usava Laserdisc. Era um desenho animado que você jogava, né? Exatamente. Praticamente um filme interativo. Claro que a jogabilidade era bem básica, né? Só apertar o botão na hora certa. Os Quick Time Events, os QTS. Mas o visual... revolucionário pra época. Demais. E nessa época também, começaram a pipocar muitas adaptações de filme pra jogo, né? Algumas sofreram um pouco porque eram feitas muito rápido, sabe? Para aproveitar o lançamento do filme. Sim, para pegar o hype. Isso. Mas outras, tipo o Aladdin, de 92 para Mega Drive, que teve mais tempo de desenvolvimento, viraram clássicos absolutos. Um cuidado diferente. Pois é. E aí, eu acho que a coisa fica bem interessante quando os game designers sacaram que a câmera não era só para mostrar o personagem se mexendo. Uhum. Ela podia ser uma ferramenta para fazer a gente sentir a mesma coisa que o personagem. Eu lembro demais da angústia daqueles ângulos de câmera fixos no primeiro Resident Evil, de 96. Nossa, total. Claustrofóbico. Exato. Era pura intenção ali, para te deixar desconfortável, tenso, e depois, sei lá, Metal Gear Solid em 98, com aquela câmera mais por cima do ombro. Sim, o over the shoulder. Isso. Te colocava dentro da ação, da espionagem. Era usar a linguagem do cinema para criar imersão, para manipular a emoção. Mesmo com um gráfico mais simples na época. Totalmente. E não foi só a câmera, né? Os games começaram a absorver outras técnicas. Iluminação, por exemplo. Aquela técnica básica do cinema, o three-point lighting. A luz principal, preenchimento e contraluz. Essa mesma. Começou a aparecer mais nos jogos para dar profundidade, criar clima. O enquadramento também virou uma arte. É só dar uma olhada na série Yakuza, como eles buscam aquele visual dos filmes de máfia japoneses. É verdade, tem uma assinatura visual ali. E, claro, a estrutura da história. A jornada do herói, por exemplo, está em todo lugar. Alan Wake é um exemplo claríssimo disso. Até gêneros inteiros, tipo o filme noir, com aquela atmosfera sombria, o jazz, foram recriados nos jogos. É uma apropriação muito rica, né? Mas aí veio um salto tecnológico que mudou o jogo de novo, a captura de movimento, o mocap. Ah, sim. O mocap foi um divisor de águas. Por que ele foi tão impactante? Além do óbvio do visual ficar mais realista. Olha, porque ele aproximou demais os processos de produção. O mocap, principalmente a captura facial, permitia um nível de nuance na atuação dentro do jogo que era impensável antes. Tipo o que o James Cameron fez com Avatar. Exato. O trabalho dele ali impulsionou muito essa tecnologia, beneficiando tanto o cinema quanto games. De repente, você tem jogos como The Last of Us, Red Dead Redemption 2 ou até o Death Stranding usando atores de Hollywood. Sim, Norman Reedus, Mads Mikkelsen. Isso. E eles não estavam ali só para ação. A busca era pela emoção crua, pela performance dramática mesmo.
O objetivo passou a ser a profundidade, quase como no teatro, sabe? Trazer aquele peso da atuação pro jogo. Entendi. Só que aí entra a grande polêmica, né? Essa busca toda pelo cinematográfico não acaba, às vezes, tirando um pouco a graça de jogar? Aquela sensação de que o jogo está mais preocupado em te mostrar uma cena do que em deixar você interagir? Esse é o coração do debate. O que chamam de paradoxo interativo. Como é que você equilibra a visão de um diretor que quer ter controle para contar a história do jeito que ele imaginou, Com a liberdade do jogador, que quer fazer as coisas do jeito dele. exatamente. Essa tensão tá sempre ali. E as cutscenes muito longas que não dá pra pular, ou aqueles QTEs que só te mandam apertar um botão sem muito desafio, são sintomas disso, né? Pontos de frustração pra muita gente. Tem até quem compare esses jogos super caros, os AAA, aos filmes da Marvel, né? Espetaculares, mas talvez um pouco... Formulaicos, Sim, existe essa crítica. que seguem uma receita de bolo para garantir o sucesso, talvez sacrificando um pouco da experimentação ou da agência do jogador. Só que o jogo virou, literalmente. Agora o cinema e a TV que estão olhando para os games buscando inspiração. Sem dúvida nenhuma. A gente vê isso na estética às vezes, o uso de elementos da interface do jogo, o HUD, aparecendo na tela do cinema para mostrar o ponto de vista de um personagem, por exemplo. É verdade, já vi isso em alguns filmes. Mas acho que o mais importante mesmo é o sucesso absurdo de adaptações recentes. The Last of Us na HBO, Fallout no Prime Video, animação Arcane baseada em League of Legends. Que foram muito elogiados, né? Muito. E elas fizeram mais do que só adaptar bem uma história. Elas meio que validaram os games como uma fonte de narrativas complexas, de personagens profundos, para um público que talvez não jogasse antes. Mostraram que tem muita história boa ali. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Que essa linha entre filme e jogo está cada vez mais borrada. Eu diria que sim. É uma fusão complexa de arte, tecnologia, interatividade, entretenimento e tá em constante mudança, né? Uma evolução contínua. Exato. E aquele paradoxo que a gente falou, ele não some. O público, de modo geral, parece abraçar esses jogos mais cinematográficos, os blockbusters fazem muito sucesso, mas a pergunta de fundo continua sendo o grande desafio criativo. Como entregar uma história poderosa, emocionante, sem tirar o controle das mãos de quem tá jogando? Pois é. É o equilíbrio delicado. Continua sendo a grande questão para quem desenvolve jogos. Fica então a provocação final para quem está ouvindo a gente. Para um jogo conseguir realmente tocar fundo na gente, sabe? Com aquele drama que arrepia, aquela cena impactante, será que é inevitável que, em alguns momentos-chave, ele precise tomar o controle da nossa mão? Nos colocar quase como espectadores passivos, como numa cena de cinema que foi cuidadosamente orquestrada? Uma boa pergunta para pensar. Fica aí a reflexão. E a gente se encontra no próximo Deep Dive.